Boa noite, meu Brasil, boa noite, São Paulo, meus telespectadores. Geraldo Luiz aqui, o contador de histórias e o entrevistador, aqui diretamente da Geraldo Luiz TV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje vamos falar a respeito de um assunto que gera medo, curiosidade e muita curiosidade. Os acidentes aéreos brasileiros. Para falar a respeito de acidentes aéreos, eu não poderia deixar de convidar, e aqui está Daniel Calazans, que já é velho conhecido porque ele fala em todos os programas de televisão e conhecido como especialista em aviação e atua na análise de acidentes aeronáuticos, segurança de voo e tudo mais. Daniel, prazer reencontrá-lo. Boa noite, como tá? Como tá você? Olá, Geraldo. Prazer tê-los a bordo, estar a bordo aqui com vocês e agradeço o convite mais uma vez. Estamos aí conversando sobre esse assunto. Não é tão agradável, né, mas é interessante. Bem, quando se fala de aviação, eu me lembro uma vez ainda, lá no começo do Balanço Geral, no primeiro Balanço Geral, 2007, 2008, aconteceu um acidente. Primeira vez que eu entrevistei você me falou uma frase e eu te perguntei ao vivo. Eu falei, mas Daniel, você se lembra disso? Avião não cai? Você falou, como não? Eu falei, mas é feito para não cair porque é o transporte mais seguro do mundo, mas de lá para cá muitas aeronaves caíram e eu pergunto de novo para você, avião foi feito para cair, Daniel? Não, avião não foi feito para cair, desde que obedeçam-se às regras. Todo o sistema de aviação é muito seguro, tanto no o equipamento, o sistema aviônico de navegação, o controle de tráfego aéreo. Obedecendo às regras, é seguro. E aí a gente usa uma expressão que é muito forte, os aeronautas, os profissionais da aviação não gostam, mas essa frase ela é forte, mas tem sentido, o avião não cai. Avião é derrubado. Muito forte essa frase, mas isso quer dizer o seguinte, que se obedecerem às regras, o avião não vai cair. A pergunta direta e reta, então quer dizer, Daniel, que a maioria das vezes a culpa pode ser do piloto com o piloto? Também, mas aí você tem um sistema, né? Vários fatores. Às vezes o avião cai, a culpa necessariamente não é do piloto, pode ser do controle de tráfego aéreo ou, por exemplo, uma falta de manutenção. Então, o piloto, a menos que o piloto decole sabendo que a aeronave está com as manutenções preventivas ou corretivas em atraso. Aí o piloto poderia ser também um responsável pela situação. Então, pode ser o piloto ou tudo aquilo que envolve a aviação. Daniel, se o piloto, quando ele pega uma aeronave, tipo de uma de alugada, transporte aí de locação, quando ele chega no hangar, ele tem acesso direto à documentação do avião que ele vai pilotar? Sim. O piloto ele deve conhecer, eu vou chamar aqui a carteira, né, a caderneta de manutenção. Então ele tem que conhecer a situação da aeronave. Isso fica à disposição? Como que é? Fica à disposição. Você foi com o hangar, você tem ali a equipe de manutenção, o piloto, ele tem condições e é obrigatório saber as condições de aeronavegabilidade da aeronave. Se a aeronave está aeronavegável ou não. A própria ANAC, você tem um histórico da ANAC, a ANAC tem um histórico e pode relatar se a aeronave está em dia ou não. Se a aeronave não estiver em dia com qualquer documentação, manutenção, vai estar ali uma indicação que a aeronave está restrita ou não operacional. O piloto tem obrigação de saber disso. Daniel, eu tenho como, se eu pegar o prefixo de uma aeronave, por exemplo, vou viajar depois de amanhã, um avião, um jatinho particular, se eu pegar o prefixo daquela aeronave, eu consigo entrar em algum site para saber se aquela aeronave é regularizada para voar? Muito boa essa pergunta, inclusive eu sempre faço essa recomendação. Quando alguém vai locar uma aeronave, como transporte de táxi aéreo, entra na ANAC, procura saber qual aeronave vai fazer o voo, se é helicóptero, se é avião,
pega a matrícula, né, são as 5 letras, entra na ANAC e lá vai estar o histórico. Principalmente, esse é um ponto interessante, se a aeronave é autorizada a realizar voo de táxi aéreo, não. Se ela não for, vai estar numa taxa vermelha, bem saliente, que a aeronave não pode fazer voo de táxi aéreo. Vou citar aqui o caso do o colega de vocês aí, Bochard, lembra dele? Ele fez um tráfego aéreo de táxi aéreo. A aeronave... O helicóptero que caiu aqui na rodovia Anhanguera, em Osasco, matando todo mundo, inclusive o jornalista da Rede Bandeirantes, Boechat. Aquela aeronave estava fazendo um transporte de táxi aéreo que vulgarmente nós chamamos de TACA, que é táxi aéreo clandestino. Então você pode entrar na ANAC, qual que é a aeronave? Qual que é o prefixo? Entra lá e você vai saber se a aeronave está com pendências ou se ela pode realizar o voo de táxi aéreo. É importante porque o TACA, que é o transporte aéreo irregular, de táxi aéreo, é quando a pessoa transporta passageiros, a empresa ou o avião, mediante paga. Então, qualquer pessoa pode transportar outras pessoas. Mas quando se trata de transporte de passageiro mediante pagamento, aí ela precisa ser especializada. E aí, o que é importante? Quando uma aeronave é classificada como táxi aéreo, ela precisa obedecer a requisitos que garantem mais a segurança que uma aeronave comum. Então, tem diferença sim, tá? Então, quer dizer, você vai voar amanhã, prestou atenção? Você vai voar amanhã. Minha empresa, locou um jatinho, você vai voar amanhã. Tá. O que você vai fazer? Pega o prefixo, descobre o prefixo da aeronave. Tipo lá, Papa Tango Sierra Golf. Estou dando um exemplo. Papa Tango Sierra Golf, negativo 4º, 6º, 8º. Pá. Ok? Pegou lá. O que é isso que você falou, Geraldo? Papa Tango, não sei o quê. Papa é P, T é Tango. São siglas, enfim. G é Golf. Pega o prefixo, lá, PTG, papapá, você vai entrar no site da ANAC, aí você tem lá um local que você procura as aeronaves, você digita isso aí, essa matrícula, o registro, aí vai vir lá o histórico da aeronave. Se lá tiver que não está permitido para voar, como táxi aéreo... Isso, vai ter uma tarja preta, não permitido, não homologado, não autorizado táxi aéreo. Aí o que você vai fazer? Aí você fala com o teu anjo da guarda, meu irmão. E aí a gente recomenda, tem muitas pessoas nobres, jogadores, artistas, cantores que voam, faz essa pesquisa antes, é interessante. Olha, artistas, preste bastante atenção, porque tem muita gente que bota artista em fria. Sim. Vai tal jatinho, né? Olha, por uma amizade, olha, um cara lá tá dando aqui pra você, tal cantor, pega um jatinho aqui, tudo de boa, viu? É um arroba. Você marca o cara no Instagram e você está em 1 hora lá. Você tem que saber aonde você está voando. Ah, mas eu não sou piloto, não tenho experiência, Geraldo Luiz. Daniel, eu não tenho experiência. Nós estamos dando essa informação para você. Pega o prefixo da aeronave. Aí você entra lá, na ANAC digita. Se não estiver com algum problema, também está lá ou não? Está lá, se a aeronave está com o certificado em dia ou não. Olha! Vai estar lá. Se ela está aeronavegável ou não, vai ter lá a restrição. Tá? Olha que coisa séria e simples. Porque, de repente, uma situação dessa, opa, pera um pouquinho. Perdão. Estamos ao vivo aqui, então vai tossindo mesmo, porque estou saindo da gripe. Você olhou lá, não está cadastrado? Aí você fala, chega, meu irmão, você está querendo botar eu num avião que não tá em dia, aí você cobra, você tem que ter. Porque uma situação dessa também pode salvar, né, Daniel? Com certeza, né? Com certeza. Você pega... Teve um outro cantor no Nordeste, Gabriel Diniz, né? Gabriel Diniz. O avião não era homologado. Para voo, inclusive, ele entrou em condições meteorológicas adversas e o piloto, nem aeronave, era uma aeronave de aeroclube, era uma aeronave de instrução, uma aeronave de pequeno porte. O piloto não era homologado para voar em condições meteorológicas adversas, a aeronave não era, e muito menos táxi aéreo. E nós tivemos a perda de uma pessoa aí na área artística. A gente cita, né, a área artística, jogadores, cantores, porque são pessoas que comumente estão se valendo desse serviço, né? E essa informação é importante. E na época eu tomei pancada de tudo quanto foi lado. Eu me lembro que eu estava no Guarujá, gravando ainda pro Domingo Show, e aí toca o telefone, olha, caiu o avião
do Gabriel Diniz. O Gabriel tinha feito o meu programa. Eu falei, sabe aquelas coisas que... Imagina, gente. É. Aí tocou de novo o telefone e falou, Geraldo, acabou de cair o avião com o Gabriel Diniz junto. Aí parei a gravação, pego o meu telefone, ligo para ele. Não atende. Não atende. Liguei, nem completava. Falei, caraca, cara. E aí, depois de 1 hora, os telejornais já começaram a dar. E eu falei na época, o Gabriel era para estar vivo. Sim. E eu fiz um alerta. Falei, atenção, artistas, todo mundo quer fazer H com artista. Todo mundo quer fazer H com jogador. Não, porque o meu amigo tem avião. Não, é meu amigo. Tá? Ó, o Adriano tem um avião. Não, eu falo com o Adriano. O avião é bom. O cara nem sabe de Tem aviação. muito disso. O cara nem conhece. Fala aí, por favor, Daniel, desculpa. Tem muito disso que você falou. Desculpa a expressão, oba-oba, né? A pessoa vai no oba-oba, pega o avião de amigos e nem sempre o piloto é capacitado, competente para fazer aquele tipo de voo. Então isso aí, chamamos a atenção dessa comunidade artística, jogadores, cantores, que é importante isso. Todo mundo quer dar carona para jogador e para artista, para falar, esteve no meu avião, ó, fez a foto, marcou aqui a aeronave da empresa. Só que para pegar uma aeronave, o cara tem que ser piloto. E no caso do Gabriel Diniz, o piloto não tinha experiência. Não tinha experiência e para aquele tipo de voo nas condições climáticas adversas, ele não era preparado para isso. Então você tem o avião, que não era capacitado, e nem o piloto. Aí você tem a junção de dois fatores. É tragédia, não? Que aí a gente nem pode falar em acidente, né? Que acidente é uma coisa inevitável e imprevisível. Ele podia evitar isso aí, né? Então, para fins de direito aeronáutico, uma outra concepção, isso aí não é acidente. Dava para evitar? Dava para evitar. Era previsível? Era previsível. Tinha condições meteorológicas adversas. Era previsível, evitável. Por que ele não evitou? Mas aí o cara só para colocar o artista dentro? E às vezes por causa disso aqui também, né? Infelizmente. Por causa disso aqui, freta o avião, sem estar em condições, também tem isso aí. A aviação é uma coisa muito séria, segura e séria. Agora vamos direto. E outra, dedo na ferida, a questão da tragédia da Marília Mendonça, né? Era um aeroporto perigoso, né? Que tinha aqueles fios de alta tensão. Sem a bola balizadora, vou chamar de bola aqui, né? Para um nome não técnico, né? Então, quando a gente voa, né? Eu voei bastante, você quando vê um fio de alta tensão, dependendo da posição do sol, da aproximação, você não vê o fio, é pior que linha de pipa, não vê. E foi o que aconteceu ali, né? Aí você não consegue entender. Inclusive, existe regulamento. Quando tem um fio de alta tensão que interfere com o eixo da pista, aquelas bolas sinalizadoras são obrigatórias. E não tinha essas bolas sinalizadoras. E aí, quando o avião baixou muito, bateu no fio, na hora que bateu no fio, sim, virou. E aí não tem conversa. Aí tem pouco espaço, aproximação, né? Você está muito próximo do solo e tem pouco tempo e espaço para reverter a situação. Ali foi, depois que tocou o fio de alta tensão, foi irreversível. Outra cantora, né? Mas ali tinha uma tripulação experiente, o piloto era um experiente, tudo indica que estava ali de acordo com os regulamentos, o tempo do voo, a aeronave e o piloto. Mas alguma coisa ali estava irregular. Nesse caso, irregular essa é uma irregularidade, né? Uma das, né? E a gente sempre fica pensando, mesmo tanto tempo depois, poderia ter sido evitado? Teria que ter acontecido? O que se não tivesse isso, não teria acontecido? Sempre, 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 sempre. Recentemente agora, dentro da ferida, atualização, é Geraldo News agora, vocês viram o que aconteceu, todo mundo falando, a colisão, até você que, Geraldo, eu não piloto nem carro, meu irmão, mas como que 2 helicópteros se chocam no ar? Como que pode isso, Daniel? Só a investigação vai nos dizer alguma coisa. Então, as aeronaves, ainda que estejam em espaço aéreo não controlado, que tudo indica isso, que não recebe a instrução, a autorização dos órgãos de controle, os controladores, voando em rota, tem como. Você tem
estabelecida a altitude, velocidade, direção, obedecendo às regras de voo da rota, não tem como provocar esse acidente. Fica difícil, a gente assim no primeiro momento fica apreensivo e aguardando aí a investigação. Infelizmente, em alguns casos, a investigação é inconclusiva, então a gente vai esperar, mas que é difícil no primeiro momento explicar alguma irregularidade aconteceu ali. Será que um dos pilotos cometeu uma irregularidade em relação à altitude, direção? E outra coisa, os pilotos se comunicam entre si. Então, quando você está em espaço aéreo não controlado, quando está controlado, o controlador vai orientando. E não controlado, os pilotos entram naquela região, têm uma comunicação, uma frequência específica, e eles se comunicam. Olha, estou aqui na posição X, estou na posição Y, estou me progredindo na direção tal, na altitude. São vários mecanismos, dispositivos que impedem uma colisão. Fica difícil explicar no primeiro momento. O que você falou é importante para nós leigos, quer dizer, numa situação daquela, os pilotos poderiam ter uma comunicação entre eles. Eles tinham que ter, tinha essa comunicação. Deveriam estar em comunicação, em contato um com o outro. Além do contato visual... Se o espaço aéreo não é controlado, se não tem... Espaço aéreo controlado, ele fala com o controlador. Não controlado, ele tem uma frequência específica, rádio, VHF, e eles se comunicam entre si. A pergunta, e se eles não se comunicam entre si? Aí fica difícil. Eu, como controlador de tráfego aéreo, infelizmente, em São Paulo, como controlador radar de helicópteros, e não radar também, acontecia isso. É muito comum. Às vezes a aeronave entrar no espaço aéreo, não sei porquê, não quer ser identificado, não liga o transponder que identifica a aeronave, e também, às vezes, passa sem se comunicar. É comum, é raro isso aí, mas não estou falando que isso aconteceu nesse voo, mas em muitos voos, isso é possível. A aeronave ela não quer se identificar, não sei por que motivo, né? Talvez para ocultar algum voo irregular, não sei, mas acontece. Você pega aqui região sul de São Paulo, região norte, leste, oeste de Congonhas, eu como controlador vi muito isso, e a gente pergunta, e às vezes, olha o que acontecia, a aeronave estava tão baixa que não era detectada no radar. Então você estava controlando um determinado helicóptero, dando instrução, e ele falava, ô torre, tem um helicóptero aqui do meu lado. Eu falei, tem? Olha, ele não está com o transponder ligado, a gente não consegue identificar e não está sendo detectado aqui no radar. Por que ele fazia isso? Nós não sabemos, mas vimos várias ocorrências em que helicópteros voavam irregularmente dentro do espaço aéreo, às vezes controlado e às vezes não controlado. Não ligar o transponder significa o quê? Teimosia, muito autoconfiança, despreparo? O transponder é um equipamento que passa no radar, por exemplo, mostra a identificação. Então, se o helicóptero está... Quer dizer, entrou na aeronave... tem espaço aéreo que é obrigatório a utilização do transponder. Mas liga ele na hora? Liga. Quando ele liga o avião, ele liga. Tá? E aí, quando ele está voando, nós, controladores, tem uma aeronave aqui, aeronave X. Quando ele desliga o transponder, e dependendo da altitude, nós não vemos no radar. E agora tem outra coisa interessante. Tudo indica que essas aeronaves não tenham TCAS. TCAS é um dispositivo... Como chama? TCAS. TCAS é um dispositivo que evita a colisão. As aeronaves se identificam, né? Mostra a posição e a direção. Mas tudo indica que essas aeronaves não têm o TCAS. Mas aí que vem a coisa importante. O TCAS, o TCAS é alimentado pelo transponder. Que se estiver desligado... Então, aqui em São Paulo, quando nós vimos a aeronave com o transponder desligado, isso era preocupante. Porque se outra aeronave tem TCAS... e o transponder está desligado, não é o caso do 907 Gol, né, que nós tivemos em 2006, né? O Gol e o Legacy. Estava desligado o transponder. O do Legacy. Do Legacy estava desligado. Exato. E aí o Boeing não foi alimentado da informação. Se tivesse ligado, o Boeing saberia que tem uma aeronave se aproximando no mesmo nível, rumo oposto, e ia se desviar. Então, quando isso ocorre... se tratando de helicóptero, é perigoso, porque em São Paulo, não sei hoje, nós tivemos tínhamos até pouco tempo atrás, não sei o ranking hoje, a maior frota de helicópteros do mundo. Do mundo, a maior... Não é do Brasil. Do mundo. Então você tem ali, por exemplo, esse horário, às 6 horas, o período da manhã,
Geraldo Luiz, é uma concentração de helicópteros voando tão próximo um do outro que você não tem ideia. Sério? É sério, eu como controlador... Pelo amor É uma concentração, repito... Se tivesse desenho, se eu tivesse uma tela agora aqui para você, abrisse um telão aqui. Você ia ver assim, eu chamava assim o cardume, né? Eu falava, o cardume. Calazans não é perigoso desde que todos os pilotos cumpram os regulamentos. Então liga o transponder, obedece às rotas, o rumo, a direção, entre em contato. Se houver essa obediência, o problema é que quando nós tínhamos ali um cardume de helicóptero, aí depois você via um voando, às vezes nem via uma outra aeronave informável, aí é que está o perigo. Então nós não podemos, nos dias de hoje, errar. A aviação não admite erros. Ou, no caso, não é nem erro, né? Quando a pessoa não liga o transponder, voa em espaço aéreo sem se comunicar, isso é uma imprudência, isso não é erro. Erro é quando eu seleciono uma frequência errada, sem querer, né? Sem intenção, eu entro num espaço aéreo desobedecendo o nível, mas por equívoco. Mas a minha preocupação é essa. E as pessoas perguntam, e nesse caso, professor Calazans, repito, como é bem congestionado, a aviação não é perigosa, mas a aviação é uma atividade de risco. E sendo atividade de risco, nós precisamos ser proficientes. Havendo proficiência, não haverá problemas. E aí, professor Calazans, eu faço a pergunta, deve ter tido alguém aí desobedeceu algum regulamento. Eu faço só também um levantamento, não sei, porque as aeronaves voando em condições visuais, que era o caso, ela tem a obrigação de prover a própria separação. Quando é espaço aéreo controlado, é o controlador que separa. Curva para cá você, suba, desça. Entre eles, não. Eles têm a obrigação de prover a própria separação entre si e obstáculos. Uhum. Para isto, você precisa de uma visibilidade, as condições climáticas favoráveis, em termos de teto, altura das nuvens e visibilidade ao alcance visual. Aí eu faço uma outra pergunta. As condições meteorológicas eram favoráveis ao voo visual? Muitas vezes, inclusive aqui em São Paulo, a gente vê que as condições estão muito, muito degradadas e mesmo assim os pilotos se lançam ao voo. Então é uma outra questão também saber em relação às condições meteorológicas se estão favoráveis ou não. Outro ponto importante. Eu não me lembro aqui, eu li. Não eram aeronaves, esses dois helicópteros que se chocaram, não eram aeronaves antigas, né? Esqueci agora a data, uma era de 96 e a outra era mais recente. Só lembrando que eram são duas aeronaves excelentes, um Skyr e um Jet Ranch, são duas aeronaves de excelente histórico de segurança, tá? As duas. Então, eu acredito que o equipamento da aeronave em si não tenha sido o problema maior, eu acredito, embora a gente vai ter que aguardar as investigações. É tão difícil, não dá para julgar. Acidente aéreo, a gente não pode ser covarde em julgar, porque de repente é algo que depois a investigação aponta... Uma coisa que a gente nem espera, né? Que a gente nem espera. De repente, por exemplo, uma coisa muito esdrúxula, de repente uma aeronave teve pane. De repente ela teve uma pane de motor e sem querer colidiu a outra. A gente não pode... Um perito aeronáutico, a gente trabalha com perito, a gente não se fecha em nenhuma causa agora, né? E nem abre e nem descarta nenhuma. Porque se você se fechar em uma, foi o piloto culpado, foi o controlador, você perde. Então a gente não se fecha em nenhuma e nem descarta. Eu já tive a oportunidade de estudar vários acidentes, de repente você vê caramba, nunca esperava essa conclusão, que às vezes surpreende. Então é momento agora de levantar, a gente levanta aqui que eu chamo aqui uma linha de investigação, né? Que são ver se eles estavam em contato, se eles estavam em condições visuais, se eles fizeram a comunicação, obedecer os parâmetros da rota. Essas são as linhas de investigação que dificilmente vai sair disso que eu estou falando, tá? Helicóptero também tem caixa preta? Existem algumas, é uma outra coisa que a gente precisa estudar. Por exemplo, você pega o offshore. Offshore é aqueles helicópteros que vão para a plataforma. Eles têm obrigatoriedade de ter caixa preta. Tá? Eu preciso ver, a ANAC estabelece quais são os aviões e helicópteros que precisam ter caixa preta. Tá? E aí, se eles se encaixarem, eu tenho que ver qual tipo, tem um tipo de aeronave e o tipo de voo. E ver o regulamento da ANAC.
Eu tenho para mim que essas duas aeronaves não tinham caixa preta, o que não vai impedir a investigação, mas vai dificultar muito, tá? Dificulta a principal dificuldade do choque desses dois helicópteros no que você fala, Calazans? Em relação à investigação, porque Dessa- você tem a caixa preta, você tem, por exemplo, a conversa, tudo é gravado. A conversação é gravada a bordo, então você consegue saber se o piloto se comunicou com o outro ou não. E os instrumentos, dá para saber a velocidade, a altitude, direção, tá? Tendo caixa preta. Eu acredito que esses dois aviões, esses dois helicópteros não tenham caixa preta. Embora não seja em todos os aviões terem caixa preta, se o piloto quiser colocar, a empresa pode colocar, mas nem sempre é viável financeiramente. Então, vamos aguardar. Eu acredito que essas duas aeronaves não tenham caixa preta. Eu acredito. O último choque, a última notícia de choque aéreo de helicópteros, quando foi? Faz tempo, hein? No Brasil, eu não lembro a data, mas eu me lembro do caso, foi em Jacarepaguá, no início de 2003, 2004, 2002, 2003, tinha em Jacarepaguá um helicóptero em instrução, fazendo uma manobra de solo, né, treinando ali, e um outro veio e pousou em cima. Esse foi o último que eu me lembro. Teve nos Estados Unidos, né, o ano passado, já nos Estados Unidos, né, com o helicóptero colidiu com uma aeronave, lembra? Matando o... Teve uma aeronave comercial e um helicóptero, eu não lembro a data. Mas no Brasil, o último choque, colisão de helicóptero com helicóptero, na verdade é o único que eu conheço, além desse, né? Foi em que um pousou em cima de outro. Mas, Calazans, é assustador. Repito, pode você que está nos vendo aí agora, dá um Google. São Paulo é a maior malha de helicópteros do mundo. Ganha de Nova York. Fica revezando. Nova York, Tóquio e Brasil. Nova York, Tóquio e Brasil. Hoje eu não sei, mas normalmente o Brasil está à frente aí. Mais ou menos, vamos lá. Brasil não, São Paulo. Né? São Paulo, Você acredita, Calazans, vamos lá, chuta, por dia, quantos helicópteros aqui em São Paulo? Ixi, e agora você me No pegou, céu de viu? São Paulo. Mas vamos lá, Geraldo, menos que isso não tem. Olha, você sabe o que acontece? Eu não tenho isso não. Mas quando eu trabalhava, por exemplo, eu trabalhava em Marte, 2000 como controlador. Só para você ter uma ideia, em Marte. Em Marte nós tínhamos na época de 2000, início de 2000 até 2003, o segundo maior movimento de São Paulo. O segundo maior movimento de São Paulo. Só perdia para Congonhas. E 80% do tráfego ali era de helicóptero. Nós tínhamos ali só em Campo de Marte tínhamos um movimento de 700 movimentos de pouso e decolagem de helicóptero Por dia? Por dia. Então você tem Isso em 2003. 2002, 2003. Você tem hoje o Helicontrol. Olha só que interessante. O Helicontrol, não sei hoje, mas quando eu trabalhava no Helicontrol, que é aquela área do setor norte, ali de Moema, o setor norte de São Paulo, Moema, nós temos algumas rotas ali. Na época que eu trabalhava lá, 2004, 2005, foi o quarto maior movimento do Brasil, em termos de tráfego aéreo. Só ali o Helicontrol. Então o movimento é muito grande por causa da Faria Lima. Você tem aqui a Faria Lima. Os executivos hoje não andam mais de carro. Né? Então muito transporte aéreo de Congonhas, Guarulhos. Tem uma ponte aérea de helicóptero em Congonhas, Guarulhos, para pegar comercial. Sai do comercial, ele pega um helicóptero, esse movimento de São Paulo. Você pega no início do dia, é o maior movimento, o horário do almoço e o horário assim, à tarde, a partir das 18 horas até as 20 horas local, é um tráfego muito congestionado em São Paulo. Quer dizer, o congestionamento que a gente vê aqui nas marginais é tão grande lá em cima. Você pega ali o espaço aéreo controlado ali, é tanta aeronave que quer entrar que às vezes você tem que pedir para a aeronave não entrar, porque se ela entrar vai comprometer o controle. Você tem que ter, na época era 9, não sei se mudou o número de aeronaves ali no Helicontrol. Então, às vezes, você tinha aeronave esperando fora empairado ou voando em círculo para aguardar a entrada ali na área do Helicontrol. Agora, se o helicóptero for bom e o piloto for bom, e se ele tiver lugar para pousar, ele pousa, né? Sim, tranquilo. Você entendeu? Se parar e a hélice, ele consegue... Ele tem um procedimento de autorrotação, né? Só que o problema de autorrotação, e eu já tive a oportunidade de ver alguns procedimentos, principalmente de treinamento ali no campo de Marte, a autorrotação
ele exige um espaço muito menor, não? Um pouso de emergência de uma aeronave rotativa, asa rotativa, exige um espaço aéreo bem menor que um avião de asa fixa. Mas você pega ali São Paulo, que eu já voei muitas vezes ali, inclusive de helicóptero, é um paleteiro. Então, se der uma pane ali, dificilmente o piloto vai encontrar um espaço aéreo que possa garantir segurança. Nós tivemos um acidente, eu não lembro o ano da Record, lembra do Rafael, Águia Dourada? Claro. Então, inclusive, eu voei muito tempo na Record com o Elcio. Meu Deus do céu, brilhante comandante, maravilhoso. O Elcio, eu voei muito tempo o Elcio. Sim. O Elcio foi meu aluno na década de 90, né? No curso de aviação. E eu voei muito com o Rafael, em voo de reportagem, acompanhando. Tá? E ele conseguiu ali, ele teve pânico, conseguiu fazer um pouso ali, ele conseguiu fazer um pouso forçado numa área gramada, mas infelizmente, né, não foi suficiente para evitar um mal maior, que no caso a perda do nosso amigo Rafael. Excelente piloto, o Elcio, então nem se fala. Mas, mesmo assim, houve ali uma... Estava o Borracha a bordo? E estava o Borracha a bordo. Alexandre Borracha. Meu grande amigo Borracha. Borracha, te amo, tá? Saudade de você e muito obrigado, Borracha, sempre pela prestação de serviço que você sempre fez ao meu filho DJ João Pedro e com seus grandes equipamentos e também com todas as vezes que eu precisei, viu, Borracha? O Borracha estava operando a câmera, estava a bordo do helicóptero e sobreviveu. Sim. Eu voei também com essa equipe, e a equipe de reportagem, né, do caso aí da Record na época, a Águia Dourada, era uma equipe sensacional. A melhor do Brasil. Rafael, rapaz, eu voei com ele muitas vezes, e aí a gente conseguiu entender toda a complexidade como, né, controlador, e não era piloto, não era tripulante, mas a bordo. E a Record, na época, o outro também comandante, aí agora me esqueci o nome, o Hamilton, né? Eles têm uma proficiência invejável, esses profissionais. E o outro, eu preciso exaltar aqui a Polícia Militar de São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo, o Águia, eles têm uma proficiência que é invejável. Eu falo isso porque, como controlador de tráfego aéreo, eu controlava, eles faziam voo de resgate, voo de segurança. O voo que eles faziam, que fugiam a regra normal, claro que nada de irregular. Então, era uma coisa impressionante. Então, hoje, a aviação de reportagem e a aviação militar, no caso da Polícia do Estado de São Paulo, é uma coisa invejável que dá prazer de trabalhar com ele. Mesmo com operações de risco, perseguição policial, muitas vezes perseguição policial, nós temos que dar todo o apoio, cruzar Congonhas, não cruzar Congonhas, emergência a bordo, né? Às vezes até... Eles tinham transportando pessoas. Uma vez um comandante me disse que estava transportando uma pessoa que sofreu um acidente e estava fazendo massagem cardíaca. E sabe como foi a massagem cardíaca? Eles abriram o peito e a massagem era feita na mão. Com a mão. E salvou a pessoa, tá? Salvou. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eles voaram numa situação complexa, eles fizeram um voo complexo, todo o apoio do controlador do tráfego aéreo, cruzaram o Congonhas. E o que eu quero dizer é o seguinte, com toda a complexidade, uma situação totalmente anormal, conseguiu salvar uma pessoa. O que eu quero dizer é o seguinte, não é uma operação perigosa, desde que cumpra todos os regulamentos. Mas você falou bem, nós temos os melhores pilotos, comandantes aéreos do mundo nessa questão do Águia. Tá de brincadeira, cara. Voei com muitos caras, os caras são bons demais. O Águia de São Paulo. Referência mundial. Abraço para o Coronel Beni, né, que ele foi piloto, né, de resgate, hoje trabalha, hoje está aposentado. Esse comandante e seus companheiros é demais. Então, por isso que a gente acha, poxa, eu vi tantas operações complexas, tanta operação de risco, muitas vezes cruzaram uma aeronave em resgate, você suspendia a operação do Boeing, você suspendia a operação de Airbus, ou desviava por trás, fazia uma cirurgia. O controlador de tráfego aéreo fazia uma neurocirurgia. Pelo amor de Deus. Com toda a segurança, sem comprometer nada. Eu vi tantas operações complexas, com tanta segurança, aí fica essa pergunta, como é que 2 helicópteros se chocam? Fica uma pergunta que a gente quer ver a resposta. Bem, a população fala na hora, né? Pô, isso aí foi uma tremenda... Alguém errou, alguém foi imprudente. Sim, provavelmente houve uma imprudência. A menos que tenha tido uma fatalidade. Velocidade. Você fala assim, as pessoas, tinha muito internauta perguntando, mas a velocidade de um helicóptero é menor do que a velocidade de um jato. Daria para ter visto. A questão visual, você vê. Olha, o avião, um jato é muito maior. Só que um jato está muito mais distante de outra aeronave. Um helicóptero,
ele está em uma velocidade menor, mas está muito próximo. E quando você vê, está ali 100 nós, 200 km por hora, você olha um helicóptero, assim, um avião voando, dá essa impressão que você tem uma relação, uma relação entre o espaço, dá essa impressão, não, que está voando de uma forma muito lento, mas não, é muito rápido. Eu estava uma vez voando com o Elcio, num pairado, e eu vi um Agusta, que é uma aeronave, um helicóptero, né, de grande performance, ele vindo. Mas tudo bem, eu estava no esquilo, e estava atrás. Eu vi ele se aproximando e eu achei que o Elcio estava vendo. O Elcio não viu. Ele não viu porque ele veio por trás e deu um grande susto, mas a aproximação foi muito rápida. E o Elcio levou um susto. E depois nós pesquisamos, foi bem ali no campo, setor Whisky de Marte, oeste de Marte. Depois nós pesquisamos, ele desligou o transponder, esse Augusta. Ele desligou. Mas a proximidade, o Geraldo foi muito rápido. Eu vi o helicóptero, olhei para o Elcio, quando eu vi, já estava em cima. É isso, não deu cara. tempo, é muito rápido. Não dá tempo, gente, é isso. Embora, lembrando, o helicóptero está voando bem próximo um do outro. Embora seja uma aeronave versátil, eu já vi quase colisão com a aeronave dar aquela freada e manter o pairado. Né? Já vi várias quase colisões, eu já vi como controlador de tráfego aéreo. E só falar, tá? Quase colisão é uma ocorrência que está nos trazendo preocupações, tá? Tanto no Rio quanto em São Paulo. Então você não tem colisão, mas quase colisão, esta ocorrência, e tanto é que eu conversei com alguns aeronautas agora, e um ou outro falou, puxa, Calazans, olha a expressão de muitos pilotos, nós esperávamos essa ocorrência, só esperávamos que fosse ocorrer em São Paulo. Então está na hora de nós abrirmos nossos olhos e verificar o que tem acontecido, o que tem gerado essas quase colisões, para evitar que outro acidente aconteça. O número de venda de helicópteros aumentou nos últimos anos. Não tem noção. Vocês não têm noção o que é o mundo comercial. Eu digo porque eu tenho amigos empresários, uns 20 que deixaram cargos, uns para mais. E hoje, diariamente, voam. Tem os consórcios também, né, que facilitam, né? E hoje tem os consórcios. O que é o consórcio? Por exemplo, entra eu, Daniel, entra o Jefferson, o Baruch, a Pet, o Fábio, o John Sacra e o Sarão. E o Júnior. E aí cada um, né, tem um preço geral. Então, vamos lá, custou lá R$300 mil. Esses R$300 mil são rateados por 8 pessoas. 8 dividido por 300, vocês fazem a conta. Aí dá. Aí nós vamos ter, por exemplo, eu tenho direito a uma cota Uma cota. Você tem direito a 8 voos. 8 voos. 8 voos. E aí, cara, tem muito assim. E aí se voa mais. Se voa mais. Fica barato para todo mundo, ele vai voar, tem uma cota de hora, ele voa tantas horas por mês, fica uma coisa viável para todo mundo. Repercute, né, no grande aumento aí de Ô Calazans, agora você fica, agora eu peço para você ficar quieto, não fala nada, que é uma coisa minha que eu vou falar. Hoje eu dei muita risada. Desculpa, eu tive que dar uma risada, agora eu vou quebrar o protocolo. Aí eu estou fazendo as minhas necessidades, tal, de manhã, aquela coisa toda. Eu começo a abrir o celular, aí as manchetes, todas. Varcaro conversando com o cara da aviação. Preciso de uma aeronave Paskenga. Eu olhei assim, falei, o que é? Aí outro site, Varcaro, no grampo aparece, preciso de uma aeronave urgente para transportar as Kenga. Então você vê que até aeronave para transportar biscate, garota de programa, esse cara que mandou na República paralelamente tinha para transportar. Então a aviação usada para tudo. Mas voltando à nossa programação normal. Agora sim, Daniel, muito bem. Agora, dessas duas aeronaves, desses 2 helicópteros, é uma coisa que chocou, porque assim, não é comum. Não é comum. O que eu falo, tivemos vários acidentes, mas a pior ocorrência que um controlador pode pegar e o piloto é a colisão aérea. Então você tem o TAM 3054, que escorregou lá em 2007, 17 de julho de 2007, lá em Congonhas.
impacta, né? E muito. Inclusive, estava lá na hora do acidente, vi o avião em chamas, foi uma coisa horrível, mas impacta. Olha, quando eu vi aquilo, para mim foi a pior visão do mundo e como profissional até hoje. Aquele, Mas o voo de Belo Horizonte? 3054. Aquilo foi horrível, mas não é tão horrível quanto colisão. Estava chovendo, era uma terça-feira, né? A pista na hora estava, nem chuviscando, a pista estava molhada, né? Isso. A pista estava molhada. E eu vi quase colisão, tá? Eu vi várias quase colisão que você fecha o olho assim, você, opa, não bateu. Eu já vi isso. E a quase colisão nos traz um impacto horrível. É uma coisa, infelizmente, né, que vai embora, o coração vai para cima. Então, eu não vi colisão, graças a Deus. Mas a quase colisão para um controlador de tráfego aéreo te deixa muito apreensivo. E essa quase colisão de Boeings? Não, de helicópteros. De helicópteros. Eu vi uma quase colisão uma vez, veio um Airbus para pouso em Congonhas, ele não conseguiu pousar devido a condições técnicas, ele deveria arremeter em frente. Depois ele explicou por quê, ele não tinha combustível, foi um Airbus, ele deveria arremeter em frente. Ao invés de arremeter em frente, depois ele explicou, ele não tinha combustível para arremeter, porque quando você arremete em frente, você entra na fila. E entrar na fila levaria uns 20, 30 minutos. Então ele sabia disso, ele arremeteu, fez curva à esquerda. Ele não podia, fez uma manobra irregular, mas ele declarou emergência devido ao combustível. Quando ele fez a curva à esquerda, no setor Uísque, a pista 17, o setor Uísque de Congonhas, tinha vários helicópteros aguardando para cruzar o aeroporto ali. Tinha uns 3, 4. Ele foi para cima do helicóptero. O helicóptero fez, já viu aquele passo que fecha a asa e mergulha? Esqueci, aquele predador. Águia. Tem a águia, tem um outro, falcão. Tá. Oi? Não, é falcão. Tinha um pássaro ali, aquele que caça passarinho, esqueci o nome do pássaro. Que vai e faz aquele mergulho. Esqueci o nome, não é falcão, talvez seja falcão, mas eu achei que fosse bater. Ia bater, porque a trajetória. E o helicóptero viu, percebeu tudo. O helicóptero fez assim, ele estava ali 150 metros, o helicóptero já estava abaixo. 150 metros, né, 500 pés mais ou menos. E ele fez assim, fez igual um gavião. Ele fez igual um gavião, ele afundou. E isso aconteceu em 2006, 2007, mas isso não sai da minha mente. Foi a quase colisão entre um avião e um Airbus. O Airbus pousou em emergência devido a combustível e todos se safaram. Mas foi horrível ali, viu? Foi uma situação bem complicada. Era uma terça-feira quando caiu o avião da Gol, né? Era uma terça, não era? Da Gol ou da TAM? O vindo de Belo Horizonte. Então, foi dia 17 de julho de 2007, por volta das 19 horas. Eu não lembro o dia da semana. A minha equipe assumiu a equipe, né? Eu cheguei logo após o acidente. Então, eu não vi o acidente ocorrendo, mas, infelizmente, tive a oportunidade, né? Infeliz oportunidade de ver a aeronave ali em chamas ainda. Aquilo ali, para mim, né? Pra você ter uma ideia, um colega meu que viu o acidente, que estava na torre e viu a aeronave impactar e entrar em chama, ele ficou mentalmente invalidado. Ele não aguentou, ele foi, inclusive era militar, controlador de tráfego aéreo militar. 2 dias depois, ou um dia e meio depois do acidente, o avião estava lá ainda, que demorou muito tempo, né, devido à temperatura, e esse controlador falou, a aeronave lá fumegando, e falou, Calazans, fala para mim, ocorreu um acidente aqui em Congonhas ou eu estou tendo um sonho prolongado? E eu falei assim, na hora eu liguei para a psicóloga, falei, tem um problema aqui, eu queria que você tratasse esse meu colega aqui. Eu era o supervisor, tirei da posição, aí ele foi e nunca mais controlou na vida e se aposentou. Você vê como é impactante, né? Quanto ganha um controlador de voo? Olha, o controlador de tráfego aéreo em São Paulo, no Brasil, ele não é controlador, tá? A profissão não é reconhecida, inclusive é uma crítica que eu tenho. Aqui você ganha como militar e muito pouco civil, mas ganha o equivalente ao militar. Então nós ganhamos pelo que nós somos como militar e não como controlador. O controlador de tráfego aéreo no mundo todo aí é uma profissão muito, muito bem reconhecida. Por questões políticas internas, nós ganhamos, você vê hoje um controlador de tráfego aéreo no ápice da sua carreira, que é supervisor em Congonhas, que é supervisor em alguns órgãos, como Centro Brasília, Centro Curitiba,
do Rio de Janeiro, não passa de 10 mil reais, 8 mil reais a 10 mil reais, dependendo de algumas... Eu vou dizer detalhes. uma coisa. E só para você ter uma ideia, eu estive nos Estados Unidos, inclusive, trabalhando como controlador, com uma experiência de estágio. Um controlador no meu nível, ou no nível de supervisor, ele ganha o equivalente a um comandante internacional. Só para você ter uma ideia, é uma coisa totalmente diferente. Então, no Brasil, controlador de tráfego aéreo não é profissão, é uma função. Infelizmente, eu gostaria que um dia isso mudasse, mas não há interesse das autoridades reconhecerem os controladores de tráfego aéreo. E quando eu vejo um controlador de tráfego aéreo reclamando, eu falo assim, ó, controlador de tráfego aéreo no Brasil não é profissão, é sacerdócio. O problema é que nem todo mundo tem dom para sacerdócio, né? Olha, eu vou dizer uma coisa, quanto vocês, controladores, deveriam ganhar. Vocês deveriam ganhar 30 mil no mínimo. Você tem noção o que é você pegar aqui, olha aqui, ó, pegar um negócio desse aqui, aí você está numa tela, aí você vê 30 aeronaves. O comandante fala com você, o cara está vindo de Curitiba. Aí você tem que ver a altitude, aí você pega e fala, olha, por favor, aeronave tal, descer, tal, controlar, segurar. Você tem noção, se o cara errar... Não pode dar game over. Se o cara errar, ele faz um avião colidir com o outro. A gente fala, um médico, se errar, ele mata uma pessoa. O controlador... Se o controlador errar, 300 pessoas mortas. Então tá na mão dele, num botão visual, que ele tá olhando na tela, no radar. Ele vê tudo aquilo lá, cara. Ele vê... Você tá de brincadeira. É uma das profissões, assim, mais perigosas que existe, mais tensas. Eu estava numa reunião com neurocientistas, vários neurocientistas, num simpósio lá no Campo de Marte, aí eu falei para uma doutora em neurociência, eu falei que era controlador de tráfego aéreo. Ela teve não quero conversar com você. Ela valorizou tanto, mas deu um valor. Ela falou, você sabe o que você é, você sabe o que você faz, você tem noção. Então, eu sou especialista em neurociências, e eu falo que os nossos amigos controladores de tráfego aéreo não conhecem o valor, o poder que eles têm. Uma neurocientista, doutora, deu um valor, ela chamou a atenção da classe, tínhamos lá 200, 300 pessoas, tem aqui um controlador de tráfego aéreo. Ela deu um valor que as nossas autoridades, principalmente as autoridades aeronáuticas, não valorizam. Agora, quantos hoje controladores nós temos aqui em Congonhas, aproximadamente, você acha, mais ou menos? Na Torre de Congonhas, em torno, na minha época nós tínhamos ali, só na torre, você tinha em torno de 50 a 60 controladores, mas tem um outro órgão ali, que é o APP, deve ter uns 200 controladores. Espero não errar, colegas controladores, se eu errar, me perdoe, né? Mas aí você tem Guarulhos, tem o Campo de Marte, só que em São Paulo, eu espero que você tenha uns 300, 400 controladores. Espero não errar. Se eu errei, por favor, não me critique tanto assim, que eu estou desatualizado. Carga horária de um controlador de voo. Então, isso aí varia muito. Outra coisa, né? A carga horária, nós somos militares. E não tem uma legislação que regula. Muitas vezes o militar, isso aconteceu comigo, com as minhas equipes. Então, eu trabalhava como controlador de tráfego aéreo, fazia minha função, e no outro dia, ao invés da minha folga, eu estava tirando serviço ou fazendo um serviço militar que não tinha nada a ver diretamente com a profissão. Então, a carga horária, fala-se em 140 horas mensais, mas isso aí varia muito e a legislação está mudando, muda para lá, muda para cá, mas em média, um bom controlador trabalharia bem com 140 horas mensais. Mas... repito, ainda que eu tenha um cálculo da hora diretamente trabalhando como controlador de tráfego aéreo, você tem que considerar as horas extras que nem sempre são consideradas. É uma outra reclamação da atividade dos controladores de tráfego aéreo. Ô, Daniel, antes de quase encerrar com você, quero te falar uma coisa. Essa é a minha opinião, tá? Eu acho que há muito tempo, não sei a tua opinião, mas há muito tempo, esse aeroporto de Congonhas tinha que ser desativado. Na hora que não tem explicação cabível, Congonhas, não entra na minha cabeça a quantidade, quantos pousos de colagem nós temos em Congonhas por dia aproximadamente? Não sei hoje. A última vez que eu trabalhava, você tinha em torno
mudou muito, né? Lembrando que teve avião comercial, a visão da aviação geral, né? Na minha época ali você tinha só de avião asa fixa em torno de 700, 800 operações por dia, entre pouso e decolagem, mais os helicópteros. Teve uma época em São Paulo que nós batemos o recorde, é incrível isso, né? Mas eu estava na torre, teve 1.500 movimentos por dia. 1.500 movimentos por dia, isso é uma coisa... 1.500 movimentos entre pouso, decolagem e aeronaves, no caso do helicóptero, cruzando. É uma coisa assim extraordinária. Hoje tem menos, né? Mas você considerando ali uns 600, 700 movimentos diários de avião asa fixa, mais o helicontrol, tá volta de 1.000 ou talvez até mais ali. Movimentos diários. Tem isso aí. Assustador. Na hora que eu vejo, eu acho que Congonhas, quando foi inaugurado, tá ok. Naquela época não tinha quantidade de prédios, mas olha, se eu sou uma autoridade nacional, eu falo, olha, por decreto está desativado o aeroporto de Congonhas, vai para Campinas, vai para onde for, por ordem nacional, mas eu dava uma carteira, mas não ia ter. Eu acho um absurdo Congonhas funcionar até hoje, Daniel. Hoje nós tivemos uma distribuição, você tem ali o aeroporto de Jundiaí, que é um aeroporto muito bom, boa parte da aviação executiva foi para lá. Você tem também ali próximo da São Roque, o Catarina. O Catarina. Também boa que é uma pista sensacional. Mas mesmo assim, ainda você tem um movimento considerável. Esses aeroportos, né, Jundiaí, porque você tem hoje em Congonhas um limite, tem um tal de slot. Então a aviação geral ficou mais restrita. Então a evasão para esses dois aeroportos foi mais para atender a finalidade da própria aviação executiva. Mas mesmo assim ainda acredito, concordo contigo no sentido que Congonhas precisa ser... muitas pessoas dizem que Congonhas não deveria ter a aviação geral ou executiva, só a aviação comercial. É a opinião de muitos, né? Mas é uma opinião que deve ser considerada. Por que deve ser considerada? Ainda mais hoje? Por causa do movimento, né? Do movimento, segurança. Você tem um aeroporto ali que eu como piloto pousei ali, você tem um aeroporto, a título de exemplo também, o próprio Santos Dumont, um aeroporto que não admite erros, né? É um porta-aviões. Você tem pouquíssimo espaço e pouquíssimo tempo, caso venha errar, corrigir. Então, quando você pousa ali ou decola ali, você olha assim, você decola uma determinada cabeceira, 17 para 35, você olha assim, você não vê espaço aéreo, espaço para escape. Tá? Então, e além do barulho, né, aí já falando um outro fator, né, que atendendo ali as pessoas que moram ali, deveria ser, cogita-se de aumentar. Eu já ouvi falar, vamos aumentar o horário. Muitas pessoas questionam a possibilidade de aumentar o horário, que hoje vai até às 11, 23 horas. Mas... Aquela extensão da pista melhorou o quê? Aquilo aquela extensão da pista, para fins operacionais, não melhorou nada. Aquilo ali é bom, para o caso de emergência. Caso a aeronave não consiga parar, ela tem aquela área ali de escape. Então melhorou para isso. Melhorou a segurança? Melhorou a segurança. Caso uma aeronave não consiga pousar, vai ultrapassar os limites da pista, ela tem aquela área de escape, que é uma brita, né? Tem outro nome técnico, né? Então melhorou isso, a segurança. Mas, para fins operacionais, não alterou tanto assim, não. Ô, Daniel, na hora que um avião, que um Boeing lá, que ele toca em Congonhas, na hora que ele tocou na pista, quantos metros ele tem a mais para frear? No máximo. Que ele tocou na pista, quantos mais? Vamos lá, a pista hoje, salvo engano, tem 1.600 metros, 1.500 metros. Então ele toca ali na faixa de 1.000, que a gente chama, né? 300 metros. Ele tem 1.200 metros ali. Vou arredondar aqui, tá? 1.000 metros para parar. E, claro, aí depende, tem muitos fatores. O peso, vento, se a pista está molhada... Se está ventando mais. Normalmente, se está ventando o vento de proa, que é o vento de frente, legal. Agora, se tem um vento de cauda, normalmente nem vai pousar, ele vai pedir para retornar, os controladores vão mudar a pista. Tá? Mas o vento ali não é o problema, porque havendo vento de cauda ou vento de través que é inconveniente, os controladores já organizam o tráfego aéreo para mudar a pista. O problema maior ali que eu vejo é pista escorregadia, pista molhada. Entendeu? Aí é um complicador, que o avião, repito, não vai ter muito tempo para corrigir um possível erro.
Mas ali tem um detalhe, viu? A aviação comercial, trabalhei ali só em Congonhas 10 anos, é muito difícil você ver piloto errar, viu? Muito difícil. Os pilotos que fazem a ponte aérea são pilotos de elevada proficiência. Eu vi uma ou outra arremetida, alguns casos, algumas incoerências, mas é raro. Em Congonhas, a proficiência dos pilotos da aviação comercial é muito boa. Isso aí a gente consegue. Aliás, vocês... Mesmo assim, né? Pode ter muitos pilotos, vocês pilotos aí que pousam e decolam de Congonhas, vocês não são pilotos, cara, vocês são heróis, você tá de brincadeira. O cara para pilotar, onde que o cara pousa? Onde que ele decola? Congonhas, meu irmão. Você devia ganhar um adicional a mais de... Um piloto ganha quanto hoje? Não sei, viu? Depende muito. 12 mil? Depende, o comandante e o copiloto, né? O comandante ganha normalmente o dobro. Eu acho que ele ganha mais do que isso aí. Depende também da empresa aérea. Tem algumas empresas aéreas que estão uma diferença enorme em relação a outras. Inclusive, não vou falar o nome das empresas, está havendo evasão de uma empresa para outra devido ao salário. Mas eu acredito que um comandante nacional, eu vou chutar aqui, porque eu estou desatualizando, uns 30 mil. Mas, se houver uma diferença aí, tá? Por favor, me perdoe aí, o comandante. Agora, tem uma coisa interessante, né? Um piloto muito bem classificado no Brasil são os pilotos executivos de alto nível, que transportam os executivos, as pessoas novas. Esses pilotos são caçados, né? E esses ganham bem. Então, eu conheço pilotos da aviação executiva que ganham 60 mil, 80 mil. Então, da aviação executiva de alto nível, esses pilotos normalmente são pilotos que saíram da aviação comercial com muita experiência. Esses ganham bem, trabalham de uma forma muito confortável para atender aí as pessoas, aí, os executivos de altíssimo nível. A última pergunta, quando está para pouso, e ele dá arremetida, a decisão é inteiramente do piloto? A última execução sempre é do piloto. O que pode ocorrer, eu vou contar um exemplo aqui. Uma vez eu estava ali 200 pés. 200 pés é uma visibilidade muito pouco devido a nevoeiro, muito, muito pouco. Então a aeronave veio para pouso, quando ele cruzou a cabeceira, eu estava vendo no radar. Eu falei para ele arremeter. Ele, não, vou prosseguir para pouso. Eu falei, não, arremeta. Aí ele falou assim, avistando a pista, vou para pouso. Aí eu gritei com ele, arremeta. Ele avistou a pista, a cabeceira, uma cabeceira oposta. E ele achou... Então, o que eu quero dizer é o seguinte, normalmente, a decisão final é do piloto, mas muitas vezes o controlador tem que intervir quando ele prevê um erro. Uma vez em Guaratinguetá, eu fui controlador lá, estava vindo um CB no setor lá e uma aeronave se alinhou, era um T-25, um avião militar. Eu falando para ele acionou o motor, eu falei, as condições estão difíceis, as condições estão severas. E quando se aproximou o CB, o CB é aquelas nuvens pretas com aquele temporal. Ele falou, pronto para decolar, solicito autorização para decolar. Eu falei, comandante, confirme. Temos CB, uma nuvem chegando na cabeceira oposta já. O senhor vai decolar assim mesmo? Ele falou, vou esperar um pouquinho. Rapaz, se ele não esperasse um pouquinho, ele teria caído. Porque aquele dia veio o hangar foi destelhado, foi um horror na cidade? Não, na cidade e no Vale do Paraíba. Naquele voo, especificamente, se ele tivesse decolado, ele teria caído com certeza. Eu fui piloto em Guaratinguetá, conheço toda a movimentação. Então, vamos lá. A decisão final é sempre do piloto e pronto, acabou. Contudo, o controlador prevendo um risco, às vezes, de um piloto inexperiente, ou às vezes o piloto não está vendo, não tem noção de tudo, cabe ao controlador, de uma forma muito incisiva, atuar para evitar um mal maior. Todas as conversas da torre, tudo gravado? Sim. Tem a gravação na torre mesmo, né? Na torre, e também a caixa preta. Independente da caixa preta, os órgãos de controle têm uma caixa preta, né, que são gravadas todas as conversações. Eu desejo, Daniel, que você demore muito, mas muito, para ser convidado por nós jornalistas para programas de televisão para falar do próximo desastre aéreo. Que você demore, assim, décadas, cara, que não aconteça, porque se tem uma coisa que nos comove, que a morte coletiva aérea é assustadora. Né? Assustadora. Eu me lembro também quando caiu o pessoal do Chapecoense, acho que eu fiz uma matéria com você também. Também fez. Me lembro, agora que eu me lembrei. E ali não foi acidente, né? Não, lá foi crime.
crime. A aviação não gosta que a gente use essa palavra crime, né? Mas interessante que eu dei entrevista para várias emissoras, e aí eu falei para uma emissora, logo no dia seguinte, né, pela manhã, eu falei, eu estou desconfiado do combustível. Aí uma outra emissora mais esperta foi e pegou, conseguiu achar. O tempo de voo era igualzinho, exatamente igualzinho, a autonomia, que é a quantidade de combustível em horas, era igualzinho o tempo de voo. Ele não tinha combustível para uma alternativa e nem para uma emergência. Igualzinho. Ele não tinha nenhum combustível, nenhuma gotinha extra. Aí quando a controladora manda ele fazer uma espera, ele não devia ter feito essa espera, ele devia ter gritado e partir. Mas ele não declarou emergência e infelizmente caiu. Mas aí você pergunta, como é que a pessoa coloca uma quantidade de combustível exatamente igual ao tempo de voo, sem considerar uma espera e sem considerar o voo um aeródromo, um aeroporto de alternativa? Quanto tempo tem de espera de um combustível, geralmente dessas aeronaves que a gente voa? Depende muito da aeronave, do tipo de voo, se é táxi aéreo ou se é jato. Mas eu Uma ponte aérea. Eu vou falar são vários parâmetros, mas eu vou falar o seguinte: combustível para ir até o destino, mas o combustível para ir até um aeródromo alternativo, ele tem que escolher no plano de voo qual é o aeroporto alternativa. Mas eu vou chutar aqui 30 minutos de espera. Eu vou chutar 30 minutos, porque depende se é aviação executiva, se é avião convencional, se é tubo aéreo, se é táxi aéreo. Então, existe uma variação. Mas eu estou colocando aqui um parâmetro genérico, mas ele tem que ter combustível, destino, alternativa e mais um tempo suficiente para fazer espera. 40 minutos, uma hora a mais? Não, 30 minutos, dependendo do tipo de voo, 40 minutos, depende do tipo de voo, se a aeronave é reação, se a aeronave é tubo aéreo. Ou seja, é uma quantidade de combustível que vai garantir que a aeronave pouse com segurança, ainda que ela esteja em emergência ou precise ir para o aeródromo de alternativa. Mas a gente fica sempre assim, já sei. A gente que voa, não é fácil. Não é fácil. Falar que não tem medo, a primeira turbulência, a primeira arremetida. Turbulência derruba avião? É uma polêmica, né? Então vamos lá. Outro dia, algum especialista, que não é muito especialista, ele falou que turbulência nunca derruba avião. Claro que derruba. Eu fui controlador de tráfego aéreo, já vi acidentes. Só um pouquinho, não fala isso. Não, calma aí, pessoal. Vamos lá. Eu quase que... Calma aí, então vamos lá. Esse especialista, ele afirmou... Eu quase que eu peidei aqui. Não, então vamos lá, vamos com calma. Esse especialista falou que turbulência nunca derruba avião. Espera um pouquinho que eu vou fechar meu ouvido agora, eu não quero ouvir isso. Então vamos lá. Vocês ouvem aí, eu não quero... Vamos lá. Eu não quero ouvir isso. Então vamos lá. Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é meu pastor. E nada faltará. Glória. Eu vou me colocar aqui como pastor. Pode falar, fala. A afirmação que esse especialista diz que a turbulência nunca derruba avião, calma. Existem vários tipos de turbulência. A moderada, a severa. Então nós tivemos ali, eu participei de uma investigação que foi turbulência que derrubou um avião, inclusive em Congonhas, São Paulo. Agora, então tem o CAT, que é Clear Turbulência, turbulência de céu claro, que é uma turbulência muito perigosa, que é uma turbulência imprevisível. Essa turbulência já trouxe grandes transtornos. Então, é possível? É possível você ter um Avianca 0512 ocorrido em 1990, janeiro de 90, lá em Nova York. O que derrubou um 707 foi turbulência. Claro que ele caiu por falta de combustível, mas o que levou à falta de combustível foi a turbulência. Tá? Então, essas turbulências, normalmente, é raro derrubar um avião. Então, você está voando, turbulência, o controlador, muitas vezes, o piloto solicita, a gente muda a aeronave de nível para ele evitar. Então, normalmente, essas turbulências que nós passamos aí em Boeing, Airbus, como passageiro, dificilmente vai derrubar uma aeronave. É desconfortável, mas não é perigoso. Tá? Agora, dizer que uma turbulência nunca derruba o avião, não é verdade isso. Embora turbulência é uma ocorrência que raramente causa acidente, mas já causou. Mas fica tranquilo, dá uma balançadinha lá, desconfortável. Agora, o radar, quanto tempo antes o piloto... Dá para ver no radar quanto tempo antes da turbulência? Ou ela já... Uma pergunta tola, vamos lá.
Dá para prever, olha, Dá. daqui 5 minutos vai pegar uma turbulência. O tempo e a distância, aí eu não vou precisar. Mas o piloto, considerando essas aeronaves grandes, ele tem um radar de bordo que capta o tempo suficiente, distância suficiente para ele desviar. Então, não há, por isso que eu digo que essas turbulências normais não há perigo. Paralelamente, você tem os órgãos de controle, onde é radarizado, onde tem radar, esses radares também detectam e os controladores de tráfego aéreo também provêm a separação das aeronaves desses grandes núcleos, que é principalmente o CB, né, as nuvens CB. Pilotos que têm teimosia de passar por aquelas nuvens carregadas, como foi do Air France. Uma vez eu estava em Congonhas, uma aeronave estava se dirigindo a Congonhas. E não foi para Congonhas, era um Airbus. Aí eu recebi a informação do outro órgão de controle, a aeronave foi desviada para Guarulhos. Mas o que aconteceu? Aconteceu que decolou do sul do país e a aeronave que estava à frente dela se desviou da formação, ela se desviou do CB. E ela não quis desviar, foi em frente. E ela pegou uma turbulência tão grave que o avião tem um radômetro, que é aquela parte preta que fica no nariz. Caiu o radômetro e o para-brisa ficou todo estilhaçado. Aí ele pousou em emergência em Guarulhos. E aí você explica, por que uma aeronave recusou a passar naquele espaço aéreo e foi alertado pelo controlador de tráfego aéreo, a presença de formações, inclusive de gelo, e ele, né, mesmo assim passou. É o caso que nós vamos perguntar também aquele caiu de parafuso chato. Esse Limeira, caiu lá em Limeira, parafuso chato daquela empresa era Pantanal, né? Era Pantanal antigamente, esqueci o nome da empresa. Estou precisando tomar uns remedinhos para melhorar. Mas aconteceu isso. Então a pergunta é, isso vai ser investigado, mas uma linha de investigação, tinha formação de gelo? Prezado? E a pergunta você falou, como que ele entrou? Ele podia ter se desviado? Sim, podia ter se desviado. Só lembrando que a formação de gelo causa turbulência. Então, mais um caso que turbulência está associada a isso aí também. É um caso que turbulência, mais um caso, né, de turbulência pode, difícil, eu vou enfatizar isso para tirar o seu medinho, tá? Se não ficar mais não assim. É medinho, não é medão mesmo. Pode levar, pode, mas normalmente, dificilmente o avião vai ser derrubado por turbulência, porque o piloto tem condições de prover aí, ou o controlador fazer o desvio. Daniel, quero te agradecer demais e que a gente possa discutir tantas coisas, mas nunca acidentes aéreos, e que você se aposente como comentarista desse tipo de acidentes. Muito obrigado por você ter vindo. Prazer te ver mais uma vez. Para mim, professor Carlos, vai ser sempre um grande prazer tê-los a bordo. Que não venha logo. Um abraço, tudo de bom. Muito bem. Olha, se você quer compartilhar esse vídeo, Geraldo, é importante, são informações importantes. Então vai lá, compartilhe esse vídeo. Me ajude a divulgar aqui o Geraldo Luiz TV cada vez mais. Quero agradecer aqui a sua audiência, você que até agora nos acompanhou. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.